Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? E a você que está aí nos assistindo, aí no Instagram, no Facebook, que Deus venha alcançar nessa noite a tua vida, o teu coração. Que a palavra que for ministrada, o louvor, seja para a honra e para a glória do Senhor e também para a edificação da tua vida. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3. Na proporção que você for achando, fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. E você também que está aí do outro lado, pode abrir a Bíblia, nos acompanhar. Vamos cultuar, mesmo você aí longe e perto ao mesmo tempo. Vamos participar desse culto, o culto ao Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque quando achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 7 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Toda a igreja lê comigo, verso 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, glorificado, exaltado seja o teu nome, Pai. Nesta noite, Deus, queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, apresentar os nossos amados irmãos que estão aqui conosco, aqueles, Pai, que estão aí assistindo, ó Deus, nas redes sociais, aqueles que são crentes, aqueles também que não são. Pai, vem alcançando os corações nessa noite com a Tua graça, com o Teu poder, com as Tuas misericórdias. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti nesta noite a Tua intervenção divina. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, meu Deus, entra com providência, entra, Senhor, acalmando os corações, entra, Senhor, nessa noite, ó Deus, dando libertação, meu Deus, envia anjos, meu Pai, ó Deus, nos lugares necessitados nessa noite. Toma a nossa igreja, o Teu povo que está aqui, cada vida, meu Deus, vai trabalhando, vai visitando, Deus, vai alegrando a alma, vai visitando de maneira poderosamente.
Senhor, que nessa noite, que neste lugar, a tua glória venha ser sobre as nossas vidas, o teu poder venha se aperfeiçoar sobre as nossas fraquezas, e queremos declarar que a nossa vida é tua, as nossas vidas te pertencem. Por isso eu digo a ti, Deus, nessa noite, fala conosco, porque a tua igreja ouve a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus nesse mesmo espírito de adoração. Se você quiser levantar tuas mãos, levante para o alto. Te deleita na presença do Senhor nessa noite. Abra o teu coração, abra a tua boca e adore aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor seja a inspiração da tua vida, que Ele seja o teu caminho, que Ele seja a solução para a tua vida. Aleluia. Que Ele venha ser o cristocêntrico, o Senhor da tua casa, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te adoramos porque tu és merecedor, meu Pai. Em nome de Jesus, adore ao Senhor nesta noite com esses louvores. Jesus maravilhoso. Sim, meu Deus. Inspiração. Adore ao Senhor, abra a tua boca, em nome de Jesus. Se desprenda, esqueça qualquer outra coisa. Aqui a honra é do Senhor. Aleluia. Abra o teu coração, abra a tua boca e adore aquele que é digno. Aleluia. Esquece tudo aquilo que queira tirar a tua atenção ao trono da graça nessa noite, em nome de Jesus, porque só Deus merece. Aleluia. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Jesus maravilhoso, és inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. E meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do
de graça e luz. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Os que estão também nos ouvindo, nos assistindo pelo Instagram. Que nessa noite o Senhor possa achar em nós, assim como Ele achou em Davi, homens e mulheres segundo o seu coração. Verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Pai, vem ungir
seja o nome do Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E eu quero te ver. Nós possamos cantar esse hino, meditar na letra dele e dizer: santifica-me, Senhor. Santifica-me. Eu quero ver tua face, teu rosto, né? Que nessa noite nós possamos entrar nessa dimensão de estar mais na presença do Senhor. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti. E eu quero te ver. Santifica. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação, ninguém verá a ti. E eu quero te ver, te adorar. Te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória.
podem sentar. Nós temos a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, trazer os nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeste, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Deus, que nessa noite o Senhor possa achar aqui homens e mulheres que sintam, que tenham o desejo de te louvar, de te buscar, de te engrandecer. Que o Senhor possa achar aqui vários Davi, Senhor, e que o Senhor possa nos ungir com a unção que vem do alto. Deus, nós te louvamos pelas ofertas aqui recolhidas. Abençoa poderosamente os teus filhos que contribuíram. E da mesma forma, Senhor, abençoa os que não puderam. Senhor, nós te apresentamos também a vida do pregador que irá ministrar a tua palavra. Deus amado, que ele possa ser um canal de bênção nas tuas mãos. Que ele possa falar tão somente a tua palavra e que nós possamos nos alimentar da mesma. Fica conosco, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. E no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele possa achar em mim e em você um verdadeiro adorador. Amém? Agora nós queremos conhecer os nossos visitantes que estão aqui nessa noite. Possa ficar em pé para a igreja conhecer. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Fiquem à vontade. É a casa do Pai. Vamos ouvir agora um testemunho pela irmã Edsonara, que vai trazer um testemunho para a nossa edificação nessa noite. Tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém. Estou feliz de estar aqui, porque grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre
e por isso eu estou aqui para agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por 2 bênçãos que Ele tem me concedido em meio a tudo isso que nós estamos vivenciando. E para começar, eu quero só ler aqui 3 versículos, que toda vez quando eu vou contar uma bênção, eu fiz esse propósito com o Senhor, eu leio estes versículos, que é 1 Samuel capítulo 2, que fala sobre o cântico de Ana. Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 diz: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altiva tivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, eu não vou ler porque o tempo é curto, mas sempre eu leio todinho, mas os irmãos que desejarem depois ler esse capítulo, que ele é muito maravilhoso. E primeiro eu quero agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu nessa semana, né? Primeiro que a gente perdemos uma pessoa muito querida, o irmão Jerônimo, e eu me empenhei muito em orar pela vida dele, assim como eu me empenhei em orar pela vida da minha avó, antes dela falecer. E eu tinha tanta fé, tanta convicção que ele ia sair daquela UTI, que todos os dias minha mãe ligava e dizia: Edsonara, o Jerônimo cada dia está pior. Eu digo: não, mas ele vai melhorar, Deus vai trazer ele de volta. Eu tinha aquela certeza dentro do meu coração. E eu dizia para Deus: Senhor, assim como eu tive tanta fé do Senhor salvar a minha avó, dela voltar com vida, eu tenho fé, já que o Senhor levou, mas eu peço que dessa vez o Senhor conceda que Jerônimo volte, assim como o Senhor fez com Ezequias, dê a ele mais anos de vida. Ele é um servo do Senhor, ele é uma pessoa maravilhosa, não reclama na tua obra, sempre está ali ajudando a obra, é um homem de testemunho. E a gente sabe que não é como a gente quer, como o Senhor quer, mas sempre eu dizia: mas seja feita a tua vontade. E quando minha mãe disse que ele faleceu, eu fiquei muito triste, fiquei questionando ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu sabia que era a vontade de Deus, mas mesmo assim, por a gente ser falho, ser humano, eu ficava questionando. Aí eu fazendo minhas entregas, nesse dia o Senhor me deu 2 livramentos grandes de acidente, 2 livramentos grandes mesmo, que no segundo, quando eu freiei, o rapaz disse: menina, eu vi a morte nessa hora com você. E eu fiquei toda me tremendo, agradeci ao Senhor, e naquela hora o Senhor falou ao meu coração: você viu? A pessoa só morre quando eu quero. O Senhor naquele momento ele falou para mim assim: olha, a gente procura desculpa para tudo, mas tudo acontece quando eu quero. A última palavra sou eu que dou. Então eu estou agradecendo ao Senhor por esse livramento que Ele me deu, mas ao mesmo tempo é um testemunho para a gente entender que tudo na nossa vida é um propósito do Senhor. Seja a gente perder um familiar, um amigo, um parente próximo da gente, seja a gente ver as dificuldades rondando a nossa vida, às vezes um emprego que a gente pede, tudo é permissão do Senhor e tudo tem um propósito. E a segunda bênção é que eu e meu esposo, nós estávamos muito apertados no nosso comércio, estava andando, posso dizer, cada dia eu estava vendo mais dificuldade. E eu dizia: meu Deus, tome providência, Senhor. Boletos atrasando, para vocês terem ideia, chegou da gente ter 20 boletos atrasados. Claro que teve umas pessoas que ficou para pagar, a gente não pagou, mas sei que nós ficamos com 20, e o telefone tocando, as empresas cobrando, e eu desesperada, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? A gente estava planejando vender um freezer, e esse freezer na época nós compramos por 2.600, e eu botei no Instagram, botei no WhatsApp, mandei para vários amigos da gente. E o Senhor, do nada, um homem chegou lá em casa e disse assim: ei, vocês têm um freezer para vender? Eu disse: ele disse: quanto é? Eu digo: foi 2.600, mas eu dou por 2.500. Ele: tá certo. Eu disse: esse homem aí não está interessado não. Foi embora. Quando foi de tarde, assim, 1h30 esse homem chegou lá em casa, pegou o dinheiro, espatifou assim na mesa. Aí eu disse: o que é isso? Ele disse: vim pegar o freezer, confira aí o dinheiro. Aí quando eu contei, 2.600. Aí eu disse: ei, está passando aqui. Ele disse: não foi 2.600? Eu digo: não, eu disse que eu dava por 2.500. Ele disse: ainda bem que você é justa, porque senão você ia ficar com R$100 meu. Eu digo: não, o negócio foi feito. Aí eu paguei todos os boletos,
Para honra e glória do Senhor Jesus, só tenho 2, mas em nome de Jesus amanhã nós vamos quitar. E eu agradeço a Deus, e eu fiz um propósito com o Senhor, de Senhor, a partir de hoje pode faltar o comer, pode faltar o bujão, seja lá o que for, mas eu quero ser fiel ao Senhor com os dízimos, porque eu estava atrasada com o meu dízimo, eu e meu esposo não tenho por que negar. E eu fiz um voto ao Senhor que nesse mês, a partir de agora em diante, a gente ser fiel ao Senhor, porque vale a pena, porque Deus ele é fiel conosco. Deus ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa desamparado. E ele sempre chega com a providência, mesmo a gente vacilando, a gente sendo muitas vezes falho com ele. Então eu agradeço a Deus por essas 2 bênçãos que ele tem me concedido, né, esse livramento, porque hoje eu entendo que Deus ele cuida dos seus, ele zela. A gente está vivendo momentos difíceis. Tem pessoas que às vezes até medo de vir para a igreja tem, mas não tem medo de correr numa pista que é cheia de gente, não tem medo de ir no supermercado, que é os cantos piores. Mas aqui a casa do Senhor é aquele que tem o poder de dar vida, é aqui onde a gente encontra cura para a nossa alma, cura para o nosso corpo físico, é aqui onde a gente sai aliviado, renovado, fortalecido, porque aqui é a casa do Deus vivo, aquele que pode todas as coisas. Então eu me alegro em estar aqui nesta noite e dar esse testemunho, porque eu me alegro em servir esse Deus tão poderoso. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Minha esposa disse que ia ler o capítulo 3 de Apocalipse. Eu digo, deixa os versos 14 em diante para mim, né? Então vamos ler Apocalipse 3. Jane leu até o 13 e nós vamos ler os demais. Glória a Deus. Amém. O irmão Júnior já abriu aqui também quem não trouxe Bíblia ou queira ler ali com a letra bem maior, né? Fica à vontade. Amém. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3, o verso 14. O verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele
e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o Senhor, ele inspeciona ou passa em revista suas igrejas. Ele faz elogio ou condenação de acordo com o que descobriu. Deus julga os cristãos, irmãos, individualmente, e a igreja coletivamente. Alguém já disse que a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja do século 21, a igreja de hoje. Alguém já falou isso? A palavra Laodiceia significa povo governa. Em vez de o Espírito Santo que conduz e que habilita a igreja governar, aí as pessoas estão confiantes em si mesmo. Era o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, por se sentir-se poderosa, por se sentir-se rica, abastecida, que achava que não tinha necessidade alguma de nada. Então ela estava acima de todas as coisas. Então a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja de hoje, como alguém já disse. E se os membros da igreja, irmãos, não estão enraizados na palavra, se os irmãos da igreja, os membros da igreja não estiverem cheios do Espírito Santo, se os membros da igreja do Senhor não permanecer em Cristo, como diz João 15, se os irmãos, se os membros da igreja, eles não estiverem enraizados, arraigados, cheios do Espírito em Cristo, se tornará, na verdade, comprometedor, carnal. E a igreja complacente com a sua forma piedosa, mas nega na sua eficácia. É a palavra incoerente, né? Demonstra uma coisa, mas não é, né? É como dizia antigamente, é como Denorex, parece, mas não é, né? Essa palavra é bem antiga, né? Pô, é do teu tempo? Nunca viu, né? Parece que era um remédio que tinha, não era? Parece que era isso. Então, queridos irmãos, nós vemos, como eu falei no início, Jesus, ele está inspecionando a igreja. Jesus, ele está passando a revista. Eu lembro, eu não servi o exército, mas quem servia, não sei hoje com a modernidade, mas quando iam se apresentar os recrutas, eles tinham que se apresentar, e o homem, o capitão, o chefão lá, passava a revista naquele indivíduo
de cima a baixo e de baixo a cima. Se tivesse um cadastro frouxo no seu contorno, não é? Poderia pagar uma pena. Se tivesse qualquer coisa, se não tivesse feito a barba, se não tivesse o uniforme todo engomadinho, como antigamente exigia, essa pessoa poderia pagar uma pena. Naquele dia ele ia ser preso e ficar por tantos dias. Jesus ele passa a revista nessas igrejas, ele inspeciona as igrejas, ele faz elogios, mas ele faz também, não sei se essa palavra que eu posso dizer, acusações de algumas situações que a igreja ela estava bem em uma coisa, mas deixava a desejar em outra. Então a igreja de Laodiceia, ela também é passada à vista, e Jesus ele é o inspetor da igreja. E o verso de número 13, o verso 14 na verdade diz: o anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Essa palavra anjo aqui quer, na verdade, falar sobre o pastor da igreja, o dirigente, mas na sua totalidade a igreja do Senhor. E aí ele se identifica como o inspetor, e estas palavras diz o amém. Amém? Essas palavras diz o amém. E esse amém em hebraico significa verdade. Ele vai falar sobre também, e esse diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, ele é a testemunha confiável, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o criador de todas as coisas, como diz Paulo lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 16 e 17, como ele vai falar sobre a presciência de Cristo, a suficiência, o Todo-Poderoso. Então Jesus ele é o inspetor, ele é o que está investigando, passando a limpo a esta igreja, a igreja de Laodiceia e as demais igrejas da Ásia. E nessa inspeção da igreja, irmãos, vamos encontrar a condição espiritual da igreja, que Jesus ele vai dizer que a condição espiritual da igreja, ele revela dizendo o seguinte no verso 15: nem és frio e nem quente. Nem és frio nem quente. Ele vai dizer no verso 15: conheça as tuas obras, nem és frio nem quente. Aí ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Algumas pessoas, alguns comentaristas falam que essa situação ele está se referindo às fontes em Colossos, que existiam as fontes que era fria e que era quente. E essas fontes eram fontes terapêuticas, eram fontes que levavam as pessoas que iam para aquele lugar se refrigerar. Alguém era curado nessas águas, como tem em alguns lugares que tem sua utilidade terapêutica de cura, que sara e que traz saúde para as pessoas. E Jesus ele está dizendo a essa igreja a condição que ela se encontrava, que nem era quente e nem era frio.
E aí ele vai dar a condição rejeitada dessa igreja, que ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. No verso 15 diz: assim porque és morno. Se não é quente e se não é frio, ela é o quê? Morna. E a gente sabe, irmãos, que se você colocar uma água morna na boca, mesmo você estando com sede, a vontade é de quê? Vomitar, não é? A gente sabe que as coisas que a gente comemos ou bebemos, na sua maioria, elas são saborosas quando ela é quente ou fria. Uma água é boa o quê? Geladinha, né? Refrigerante, para quem toma refrigerante, só presta se for gelado. Um suco gelado, né? Mas um café presta como? Quente. Uma comida quente, não é? Então a gente entende que Jesus, ele está falando de algo prático na nossa vida. Ele está falando de uma forma compreensiva da condição espiritual daquela igreja, que nem era fria e que nem era quente. Ela não tinha utilidade de curar, ela não estava tendo utilidade nenhuma. Ela não tinha utilidade nenhuma. Ela estava a ponto de ser vomitado pelo Senhor. No verso 16 ele diz: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui a gente vê a reivindicação da igreja. No verso 17: porquanto dizes, Jesus falando, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É como se ela estivesse batendo no peito e dizendo: olha, eu não preciso de ninguém. É como se ela estivesse batendo no peito: olha, eu tenho todas as riquezas, eu não preciso de ninguém. E Jesus, ele fala para aquela igreja de uma forma muito enfática, dizendo que aquela igreja, ela estava equivocada, porque na verdade Jesus, ele vai chamar essa igreja ainda no verso 17, ele vai dizer: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Aí ele diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós precisamos ter sempre no nosso entendimento essa dependência de Deus, que precisamos de Deus, que somos carentes de Deus, para que em tudo seja Deus na nossa vida. E essa igreja era uma igreja que se sentia abastecida. E aí, para trazer uma compreensão, a correlação desse versículo, podemos ler lá em Mateus 7, o verso 18 a 27, que diz: uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Está estampado nas redes sociais, nos noticiários, nos repórteres, em tudo, a situação daquela cantora e pastora que criou um império, a Flor de Lis, né? Pode dizer o nome porque todo mundo está sabendo. Criou aquele império todo, construiu aquela coisa toda, e agora, diante de tudo isso, está o maior escândalo que a cada dia, como parece que quanto mais mexe, mais fede. Quanto mais fala, mais a coisa fica pior. Aí não é só ela, aí teve também um pastor, né, preso, criou também um império, um nome famoso, foi candidato até dentro da República nas últimas eleições, em outras eleições aí vem um padre, e aí por diante, irmãos, são tantas coisas. E isso porque, irmãos, porque foram construídas as suas casas na areia. E veio a luta, veio tudo e caiu, irmãos. Então nós devemos ter muito cuidado. Aqui nós vemos o que Jesus vai dizer: e não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, cego e nu. E aí a gente vai correlacionar com aquela passagem lá de Lucas 12, o verso 16 a 21, que diz: propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzirá com abundância, e ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para
com Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja que, na expressão, no momento que Jesus estava fazendo a sua investigação, passando a lista, a revisa naquelas igrejas, ele encontra esta igreja totalmente fora dos seus desígnios, fora dos seus princípios. Eu achei interessante um comentário que eu vi sobre a situação dos cristãos no Brasil. Ele diz o seguinte: o cristianismo brasileiro não é frio nem quente, mas morno. A maioria dos brasileiros não tem crenças fortes e claras, em grande parte porque eles não possuem uma cosmovisão bíblica coerente, eles não têm uma compreensão coerente da holística da sua fé. Muitos crentes afirmam confiar no que a Bíblia diz, mas rejeita a noção de um adversário espiritual real, ou eles sentem que as atividades de partilhar de fé são opcionais. Aí ele diz também: milhões se sentem pessoalmente comprometidos com Deus, mas eles estão renegociando a definição dessa divindade. A maioria dos brasileiros tem algumas convicções sobre sua fé e tem um pé no campo bíblico e um pé fora deles. Eles se dizem que estão comprometidos, mas com quê? Eles estão espiritualmente ativos, mas com quê? O perfil espiritual do cristianismo brasileiro não é diferente de uma igreja morna que a Bíblia adverte. Podemos ver o Brasil, muitas igrejas, poucos lugares no Brasil, pode dizer, não tem nenhuma igreja evangélica. Todos os lugares tem, irmãos. Mas infelizmente uns cristãos, eu posso dizer até na sua maioria, sem firmeza. É uma vida às vezes muito incoerente. É crente, mas quando chega as eleições, tudo modifica. É crente, mas quando chega uma situação que mexe com ele já fica, balançando, já não se segura firme para servir ao Senhor. E quando será no dia que precisaremos ou negar Jesus ou morrer? Como vai ser nesse dia? Não é? Como será nessa situação de você se encontrar diante de uma situação, ou você nega Jesus para ser beneficiado nisso, ou você vai morrer? O que a gente vê, irmãos, é que as pessoas, elas querem Jesus, mas querem ser beneficiado pelo governo, querem ser beneficiado por uma situação, querem ser beneficiado por um candidato, querem ser beneficiado por isso e por aquilo. E aí já deixa o quê? A desejar. Não é verdade? Deixa a desejar. Quem de nós está preparado para, se for o caso, perder até um emprego por amor a Jesus? Não, pastor, não precisa disso não. Quer dizer, já é isso aí. Não precisa disso não. Tudo tem um jeitinho. O jeitinho brasileiro é que tem
levado a igreja brasileira a se encontrar nessa situação morna. É isso que tem da igreja brasileira, o cristianismo brasileiro, das pessoas, eles se encontrarem uma igreja morna por conta desse jeitinho brasileiro, que em tudo tem um jeitinho. Quando alguém é correto, ou alguém está naquela opinião bíblica, as pessoas já dizem, também fulano é muito radical. E Jesus, na verdade, ele é radical, irmãos. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso é radical ou não é? É uma nova criatura, você já não é mais aquele. Então a igreja em Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja que não estava mais se influenciando como um corpo de Cristo ali naquela sociedade, naquela época. Agora a nossa igreja hoje, o nosso povo hoje, aqui no nosso Brasil, como é que tem sido, irmãos? O que é que a gente vê? É uma briga de poder, não é verdade? É cada um querendo ser mais famoso. Às vezes não é mais a questão da pregação do Evangelho. Mas eu quero falar também sobre a instrução para a igreja. A gente vê Jesus também instruindo a igreja. No verso 18, o que é que ele diz? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que me vejas. Esse versículo poderia desenvolver um sermão completo, irmãos, do que Jesus ele aconselha a igreja. Isaías capítulo 55, verso 1 e 3 diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá. E ele diz: porque convosco farei um pacto perfeito, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Aqui a instrução de Jesus para nós, a instrução do Senhor para nossas vidas. Aconselho-te que de mim compres. Quer ser rico? Compra de mim. O Senhor ele está querendo nos dar riqueza, não a riqueza que os homens procuram, mas as riquezas que Jesus quer que nós tenhamos. A cura para a igreja, o verso 19. O verso 19 diz: eu repreendo e disciplino, e a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A única solução para a mornidão
da igreja é o arrependimento. É o arrependimento. Cada membro ele deve confessar suas necessidades de Cristo e se converter dos seus pecados em arrependimento. O Senhor ele não está condenando a igreja, mas o Senhor está mostrando, o Senhor está revelando a condição da igreja de Laodiceia. O Senhor está mostrando àquela igreja a real condição dela. Mas o Senhor ele deixa uma solução para que essa igreja seja curada, é o arrependimento. É o arrependimento. Se confessar os nossos pecados, o Senhor é o que? Fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda iniquidade. E Isaías ele vai dizer que ainda que os nossos pecados seja vermelho como a carmesim, seja como a escarlata, se tornarão brancos como a branca lã. Porque os nossos pecados, o Senhor disse em Jeremias que serão lançados no mar do esquecimento. E podemos gozar do Senhor uma vida de comunhão. Ele mostra a nossa real condição, irmãos. Porque nós não podemos enganar a Deus. Podemos até achar que eu não vou fazer isso porque minha esposa está aqui, ou meu esposo está aqui de perto, ou alguém está me vendo. Mas às vezes quer fazer quando acha que não tem ninguém. Mas é naquele momento que acha que não tem ninguém que Deus está lá também. Deus ele não se ausenta, ele vê tudo. Por isso ele pode ver essa igreja, fazer um raio-x dessa igreja e ver a sua real situação. Mas o Senhor ele diz: aconselho-te. Há um conselho de Deus, há um conselho para a igreja, e esse conselho é de Jesus Cristo. Esse conselho é para nos curar, é para nos restaurar, é para nos tornar em pé diante do Senhor. No verso 20 ele convida, há um convite para a igreja, que às vezes a gente acha que é para os incrédulos, né? A gente costuma dizer para os ímpios: eis que o Senhor está à porta e bato. Mas o Senhor estava dizendo para quem? Para a igreja. Mas a gente às vezes quer usar para os incrédulos, para os ímpios. Mas esse versículo é para nós, é para a igreja do Senhor. Alguém já disse que essas 7 igrejas representam as igrejas em várias épocas, né? Em várias épocas. E a Laodiceia é a última igreja, que representa a igreja do século 21. Isso demonstra que Jesus está bem pertinho de voltar, irmãos. Isso demonstra que Jesus está bem pertinho de voltar para buscar a sua igreja. E Ele está nos aconselhando, Ele está nos falando, nos exortando, nos disciplinando. E Ele só disciplina porque Ele ama. No verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a posição de Cristo. Eis que estou à porta, estou batendo. Quantas vezes o Senhor bateu na porta dessas pessoas que hoje estão nas redes sociais de forma escandalosa, irmãos? Essas pessoas não caíram da noite para o dia, não.
Essas pessoas estavam no palco, essas pessoas estavam pregando, essas pessoas estavam fazendo o que eu estou fazendo aqui, irmãos, e muitas das vezes o Senhor batendo na porta, dizendo: se arrepende, minha filha, se arrepende, meu filho, essa capa vai cair, a qualquer momento isso vai cair, se arrependa, eu te perdoarei. Mas quantas vezes o Senhor falou no coração destas pessoas e de muitos meus irmãos. Mas fica, o pecado ele escraviza, irmãos. O pecado ele escraviza o homem. Quantos estão envolvidos de uma forma tão, às vezes, entrelaçados, estão perdidos em coisas que ninguém vê, que ninguém percebe, mas Deus está percebendo, irmãos. Não se engane não. Porque fulano é profeta, pastor, ele profetizou para mim, como é que ele pode estar em pecado? Não se engane. Pessoas em pecado profetizam para os outros. Pessoas em pecado pregam com a maior unção do mundo. Pessoas em pecado podem estar fazendo, por isso que o Senhor Jesus diz: muitos virão a mim. Mas Senhor, eu não profetizei, mas Senhor, eu não expulsei demônio, mas Senhor, e o Senhor diz: não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. Por isso que precisamos estarmos arraigados, alicerçados, permanentes em Cristo, porque nós vamos conhecer a voz do nosso Deus, a voz do nosso Mestre. Nós não vamos nos enganar com qualquer coisa, mas nós todos precisamos estar com o coração inclinado para o Senhor. O Senhor está batendo na nossa porta, irmãos. Cada um de nós temos um pecadinho de estimação. Não, eu não, pastor. É o que mais tem. Quando ele diz: eu não, pastor. Que é isso? Misericórdia. Tem crente que diz: isola. Já está todo errado, né? Todos nós temos, mas o Senhor está lá batendo na porta. Os caras: deixa isso, meu filho, faça isso mais não diga isso mais não, né? Não se proceda desta forma mais não. Você é meu servo, você é minha serva. Eu quero te usar, eu quero que você seja uma bênção nas minhas mãos. O Senhor, Ele está batendo a porta do nosso coração, e Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. O problema, meus irmãos, é que muitos, por tanto fazer, já não identifica mais a voz de Deus, já não identifica mais a voz do Espírito Santo, não tem mais sensibilidade à voz do Senhor. Mas o Senhor tem falado. Por isso que Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A persistência de Jesus: e bato, estou batendo. Jesus não desiste não. Jesus não desiste. Jesus está batendo a porta. Se abrir a porta, entrarei e farei morada. E aqui a promessa de Cristo: entrarei em sua casa. Quando Jesus disse para Zaqueu: ei, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce. Esse descer, irmão, significa tanta coisa. Se a gente começar a imaginar: Senhor, me mostra o que quer dizer esse descer. Esse descer significa tanta coisa na vida das pessoas, na vida do crente. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa.
E foi quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, irmãos, que coisas maravilhosas aconteceu naquele lugar. Jesus pôde dizer para aquele homem, para aquelas pessoas: hoje houve salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não se engane, meus irmãos, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ele diz: não se embarace com as coisas desta vida. A gente luta, a gente batalha legitimamente, glória a Deus. Alguns lutam, batalham de forma ilícita, mas quando a gente lutamos e batalhamos legitimamente, mas mesmo assim temos que ter muito cuidado. Eu quero concluir dizendo: como é que esta igreja, nossa igreja local, ela está sobre a inspeção de Cristo? Como eu disse no início, Deus, Jesus, o Senhor, Ele nos julga individualmente, não é? Mas Ele julga a igreja coletivamente, porque a minha espiritualidade autêntica, juntamente com a espiritualidade autêntica de Jarinho, de Adjane, de Giliard, de Patrícia, e aí vai juntando, se todos os membros desta igreja, eles buscam a viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, esta igreja é uma igreja forte aos olhos do Senhor. É ou não é? É uma igreja forte aos olhos do Senhor. Não é forte porque é uma igreja dotada de dons, não é forte porque é uma igreja rica, não é forte por isso não, é forte porque esta igreja, estes membros, eles se sujeitam à vontade do Senhor, à voz do Senhor na sua vida, sem precisar o pastor estar dizendo: irmão, meu irmão, que é isso? E nós precisamos entender isso. Cada membro constitui a condição espiritual da igreja. Como está a sua vida sobre a inspeção de Cristo? O Senhor Jesus, Ele pode estar, como é que diz? Nos gravando, nos filmando, não é? Está lá as câmeras lá no céu, acompanhando a vida do pastor Eduardo. O pastor entra em casa, está lá a câmera acompanhando a vida do pastor Eduardo, como esposo, como marido, como pai, avô. Está lá a câmera de Jesus acompanhando a vida de Júnior. Para onde o Júnior for, no trabalho, onde ele estiver, está lá focado o Senhor, e as câmeras lá no céu mostrando tudo. Já imaginou isso, irmãos? Tudo que a gente fala está registrado. Está ou não está? Está tudo anotadinho lá, irmãos. Não pense que você está andando e ninguém está te filmando. Olhe para o seu irmão e diga: você está sendo filmado. Hoje aonde a gente vai, tem câmeras
não é? Mas ainda tem lugar que não tem, mas tem a de Deus. Está entendendo, irmãos? Tem a de Deus, e Ele está lá mostrando, ou seja, está lá filmando tudo, e está registrado tudo. Deus não perde ninguém. Milhões e milhões de pessoas no mundo, mas Deus sabe da vida de cada um deles. Eita, aí é que é Deus, viu? Deus é maravilhoso, irmãos. Eu abro uma conta no banco, aí registro lá para reconhecer a minha senha com o dedinho digital. Você pode levar o meu cartão e tudo, e chegar lá e botar a sua, e não vai dar certo. É assim ou não é? Quem fez isso? Quem foi? Deus. Eu fico pensando, Deus não se atrapalhou em nada, meu irmão. O que você já imaginou o tanto de gente que tem? Simplesmente isso, e tem muitas outras coisas maravilhosas que esse Deus fez. E esse é o Deus que está inspecionando a sua igreja em todos os lugares. A presença e a bênção de Cristo só são experimentadas por aqueles cujas vidas estão em chamas por Cristo. Senão, a gente fica só na superficialidade, na religiosidade, né? Mas há muito mais coisas para a gente experimentar de Cristo na nossa vida cotidiana. Há muito mais. Mas nós podemos experimentar, irmãos, quando nós estivermos em chamas por Cristo. Que o nosso desejo seja como o salmista no Salmo 84, quando ele estava ansioso pela presença do Senhor. E eu pergunto: está a sua vida dando luz ao mundo perdido? A única solução, como já falei, para a mornidão espiritual é arrependimento, irmãos. Não tem outra. Não tem outro meio. Quando um casal ou amigos, há um conflito entre eles, e que aí fica aquele bloqueio, aquele negócio. Mesmo marido e mulher tá dentro de casa, passa para lá e para cá, mas tá aquela barreira. O que é que vai resolver isso aí? É aquele que errou chegar para a pessoa e dizer: ô meu amor, me perdoe. É demonstrar o quê? Arrependimento. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. E devemos se arrepender, senão, né? No início do capítulo já está falando. Jesus disse: aquele que tem ouvido, verso de número 21, o verso 22. O verso 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É isso que Jesus está dizendo, que nós podemos também ter essa comunhão com Ele, se nós nos arrependermos. Ele não está condenando a igreja Laodiceia, ele está mostrando a situação, a real situação, condição dessa igreja. Ele é muito realista. Infelizmente ele não faz nenhum elogio a essa igreja, como fez
a Filadélfia, a Éfeso, não é? Essa igreja, ele não faz nenhum elogio, ele só faz exortações. E por isso ele diz no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, ele falou ao nosso coração, irmãos, acredito, nesta noite. Mas será o que vamos fazer com isso? Mas será o que vamos responder em relação a isso? Será que vamos responder em obediência? Ou vai ficar mais um sermão? Mais um sermão que entrou no ouvido e saiu no outro? Ou mais um sermão que fica só como, talvez quando sair dali da porta já não lembra mais de nada. A gente entende que o pecador, ele deve se arrepender para ser salvo, né? Né, irmãos? O pecador, para ser salvo, ele deve o quê? Se arrepender. E nós? Né? E nós? Será que nós não precisamos se arrepender? Não é? A gente só acha e só prega para as pessoas lá do mundo: não, você tem que se arrepender, rapaz. E nós precisamos todos os dias. Todos os dias eu vou orar, irmãos. A primeira coisa que eu vou dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor. Eu quero entrar na tua presença com o coração puro. Eu quero entrar na tua presença com o coração purificado, Senhor. E eu preciso de ti, Pai. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração, irmãos. Vamos colocar em pé e vamos. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que estão em casa, né? E uma delas é a irmã Antônia Gama. Ela está desde o início da pandemia, que ela está na casa do seu filho ali em Ocelino, não é isso? E eles disseram que quando chega a hora do culto, da live, liga logo, né? A liga é a primeira que senta, é a primeira que está de frente. E eles disseram: olha, pastor, ela fica do começo ao fim ouvindo. Que Deus abençoe, que Deus continue sustentando a irmã na presença do Senhor. Creio que tem muitos outros assim também. Às vezes a gente fica agoniado, né? Assiste um pouquinho de um pouquinho de outro, né? E aí a gente perde aqui, perde ali, termina não. E nós precisamos se envolver com Deus, irmãos. Vamos orar. Seu Deus, nosso Pai, eu quero, meu Deus, te agradecer, meu Deus, nesta noite, por tudo, Pai, pela vida dos teus filhos que vieram aqui. Quero apresentar, meu Deus, a vida daquelas pessoas que estão passando por momentos de muita angústia, Pai. Quero colocar ali, Deus, a família de Ana, Karina, teus filhas, o esposo, o irmão Júnior Carlos. Alcança-os, meu Deus, trazendo, Senhor, a tranquilidade, a confiança, ó Deus, de que o Senhor é com eles em meio a todos os momentos, Pai. Que os teus filhos sejam curados, meu Deus, desse vírus, meu Deus. Que o Senhor dê a eles tranquilidade, Senhor, que tudo vai passar.
Em nome de Jesus, Senhor, vai ao encontro, meu Deus. Ó Pai, visita, meu Senhor da glória. Ó Deus, a todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Ó Deus, que estão passando por lutas, por provações, meu Pai. Ó Deus, sabemos que a nossa cidade, Deus, tem nesses últimos dias, ó Deus, ó Pai, sofridos os contra-ataques deste vírus, meu Senhor, e com isso tem contaminado muitas pessoas, ó Deus, e pessoas já desceram à sepultura por conta deste vírus, meu Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor alcance, ó Deus, todos os apodrecentes, Pai, que dê o Senhor a eles prudência, meu Senhor da glória. Ó Deus, de poder, Senhor, se cuidar, Senhor, e cuidar dos seus semelhantes, principalmente das crianças indefesas e dos idosos, meu Deus, que são pessoas fragilizadas na sua saúde, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, dai, Senhor, a todos nós, meu Deus, essa responsabilidade. Nos dê, Senhor, esta prudência, meu Senhor, de poder vivermos de forma, ó Deus, correta, Senhor, que somente por questões muito necessárias que devemos sair, Pai. Oh Deus, e que sejamos, meu Deus, responsáveis para nos cuidarmos, ter os cuidados necessários, de nos higienizar e de poder, Senhor, usar máscara. Deus, dás ao teu povo, Senhor, essa prudência. Não deixa os teu povo nervosos, nem, ó Pai, não permitas que o nervosismo, o medo tome conta deles, mas que não haja também, Senhor, a irresponsabilidade, mas que haja prudência, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, Senhor. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. Sente só um instante, irmãos. Eu quero só renovar alguns avisos bem rápido.